Olá, pessoal, sou a professora Joana, começando com mais uma prosa acadêmica. E desta vez a gente vai começar falando sobre interseccionalidade, não é isso, Renata? É isso, Joana. Nós vamos falar sobre essas questões, né? As pautas que a gente tem de gênero, raça, classe, etnia e como que elas se entrelaçam. Isso aí. Então, nós aqui estamos com 2 alunos do primeiro período de enfermagem, mandando aí um beijo a todos os professores da enfermagem, a Adriana e o Júlio, nossos alunos, né? Que bom que a gente pode bater esse papo com esses alunos para poder falar um pouquinho, né? E a proposta é, além de trabalhar a questão da interseccionalidade, eles vão aí interdisciplinarizar, não é? Trazendo um material cultural para fazer esse recorte interseccional. Apesar desse assunto ser assim, essa palavra interseccionalidade às vezes é tão pouco falada, né, Renata? Muito pouco ainda, né? Ela não está no nosso cotidiano, mas ela precisa entrar, porque preciso dar visibilidade para essas questões. Eu acho que depois a gente pode até falar um pouquinho de onde que saiu esse termo, né? Como é que ele chegou aqui. Então vamos começar, Renata? Vamos começar por aí? Pode falar, Renata. Depois a gente vai caminhar aí para esses produtos culturais, o cinema, ótimo. Fazer um diálogo com a saúde, que é nesse sentido que a gente está aqui com a enfermagem. Mas essa história de interseccionalidade, ela chega no campo teórico pelos estudos da Kimberly Crenshaw. A Crenshaw vai fazer uma discussão de um julgamento que aconteceu nos Estados Unidos, na General Motors, né, em que mulheres negras entraram com um processo contra a General Motors, né, dizendo que a empresa estava sendo racista porque não as contratava. Né? E aí a questão vai a julgamento e a General Motors ganha a causa. Por quê? Porque eles foram na empresa e constataram o seguinte: havia funcionários pretos, mas todos homens e trabalhando no setor pesado. Tá? Havia funcionárias mulheres, mas todas brancas e trabalhando como secretárias, atendentes. Outro contexto, né? A cara da empresa. Sim. Né? O que não tinha? Não tinha mulheres pretas. Mas quem foi fazer não fez esse cruzamento. Isso que a gente chama de interseccionalidade das pautas. Né? Então, não das pautas de opressão. Né? Então, não foi feita uma leitura de que mulheres pretas não eram contratadas naquela empresa, porque os espaços das mulheres não eram espaços para elas. E os espaços das pessoas pretas não eram também para elas, que eram mulheres, era só para os homens. Né? Então, quando a Crenshaw tomou o conhecimento, ela é do campo do direito, desse episódio, ela vai cunhar esse termo da interseccionalidade e vai dizer: é importante que a gente dê visibilidade para esse tipo de situação. Falar das pautas raciais é uma questão. Falar das pautas raciais, a interseccionalidade com as pautas de gênero, é outra história. Então, não podemos igualar tudo isso. Né? E aí a gente vai podendo fazer outros recortes, né? Interseccionalidade de gênero, classe, raça, geracional, né? A questão de faixa etária, enfim, questão de deficiência, né? O capacitismo. Então, às vezes, numa mesma pessoa, a gente vai ver interseccionalidades diversas de várias questões de opressão. Né? Então, isso vai aparecer lá no campo da saúde, né? Com certeza. E aí eu sei que esse pessoal assistiu aí filmes, vídeos, documentários. Conta pra gente um pouquinho. A gente assistiu um filme chamado Semente Podres, baseado numa criança que perde a família pequena pela polícia, que mata o exército, mata a família toda, só ele que consegue sobreviver escondendo debaixo da cama. Eu fiquei assim... comovido, né? Porque com certeza. O poder maior, matar crianças, igual mostrou naquele filme, ele ter que esconder para não ser mais uma vítima. Eu fiquei assim, pensando, né? Hoje a gente vive isso também. Não é uma coisa de muitos anos atrás, ela não acaba, ela vem continuando. E é um assunto atemporal, né? Você pode discutir isso, infelizmente. Vai ter. O que mais me chamou a atenção foi o modo dele teve que sobreviver. Isso. Aprendeu algo de errado para dar continuidade na vida dele, para ele comer, sustentar, entendeu? Fingir de cego para roubar.
Olha, você, Qual a uma idade? criança, Fala. acho de 6 a 7 anos, bem pequeno. É bem pequeno. Bem pequeno. bem pequeno. Muito. Então, tipo assim, me comoveu. Até que uma freira pegou ele. Entendeu? Sim. Ali eu achei bonito, né? Uma Sim. freira pegou, levou, cuidou. Só que aí é onde eu vi que a semente podre estava maior ainda, que era no poder, né? Porque o padre responsável pelo convento abusava das crianças. Crianças que não tem ninguém para reivindicá-las, né? Órfãos, Para né? defendê-las. Abusava e matava também, né? No filme Executava, mostra, né? no Executava. no Pra filme não deixar mostra, provas. Nossa. Entendi. mostra uma cena que o padre chama um amiguinho dele, o único amiguinho que ele conseguiu fazer no convento. Aí o amiguinho dele vai só e ele abusa desse menino. Aí essa criança, o Gael, ele sentiu falta, aí ele foi atrás. Na hora que ele chega, ele pega o amiguinho dele pendurado, enforcado. Nossa. É forte, né? A gente fala assim, Esse- forte. eu acho que é começar do próprio título, do próprio nome do filme, não é? Essa questão, sementes podres, porque a gente pensa assim, nossa, a palavra podre já tá assim, né? Escancarado. Já está escancarada, então assim, e é também, eu até conversei com a Daiane, né, no dia, falando assim, quem são essas sementes podres, né? Quais são, o que é a temática, assim, do filme quis colocar com o título, né, assim, sementes podres? O que vocês perceberam a partir do Olha, título? eu cheguei a até comentar com a Rosa, colega nossa Aham. de sala, que o poder hoje é a semente podre. A gente pensa assim, é uma pessoa que está fazendo um trem de errado, está roubando, está matando. Não, vem lá de cima, que não ajuda, não tem oportunidade. Não é verdade, né? É, Porque, sim, porque super. está nas relações, né? Isso, né? E aí isso me fez lembrar a conversa que a gente estava aqui agora há pouco, né? Falando de jovens acautelados, adolescentes acautelados. E aí a gente vai olhar para essa população, ela é majoritariamente negra, Uhum. Sim. né? De classes populares, de baixíssima ou baixa renda, Uhum. né? Sem estrutura. Sem estrutura. E aí a gente pergunta assim, então é uma questão que é da classe, é da característica da classe? Não é bem isso, né? A história não é bem essa. É qual estrutura também o poder público Sim. vem oferecendo para esses jovens, para eles terem Qual outras oportunidade? alternativas, né? Como que está... Então, tudo isso é interseccionalidade que a gente está falando, né? Quem são São esses recortes. os jovens que estão nessa situação e por quê? Né? O que os condicionam, né? Isso. Porque às vezes a gente quer determinar um padrão, um estereótipo para uma região, para um certo padrão, a gente quer rotular, né? E aí a gente esquece de entender esse contexto, o né? poder público ele tenta caçar um culpado para jogar as mazelas todas nele. É uma classe bem inferior, igual a gente fala muito dos negros, né? Eu falo mesmo com minha esposa, a gente tem que ter orgulho e respeito pelas pessoas. Você até negras. falou isso em sala. Entendeu? A história que eles viveram, o sofrimento, as conquistas. E a gente tem que ter orgulho e respeitar o máximo possível eles. Eu acho que você trouxe algo muito interessante, Júlio, porque há às vezes uma ideia até social que a semente podre são as pessoas. Exatamente. Né? Já Não faz o poder. essa... Aí fica assim, né, na mente da gente, quem é a semente podre? Como seria nós na semente podre? Quem seria nós como semente podre? Olha que Aonde interessante. que a gente tem que avaliar, pensar pelos poderes, futuro técnico, futuros enfermeiros, como devemos agir, né? Porque é um dinâmico. Eu achei interessante quando você coloca isso, porque vocês vão lidar com diversas relações de conflito, né? Porque a gente pensa num enfermeiro padronizado dentro de uma unidade de saúde, mas a gente esquece ideia, né? Mas não é a realidade. de todos os outros, Somos né? seres UBS, humanos. que vocês vão lidar, às vezes, com as pessoas do bairro, de um bairro de conflito. Sim. E isso vocês vão lidar diversas vezes e vão conseguir perceber, por exemplo, esse personagem, vocês vão conseguir perceber muitas vezes o recorte desse filme abarcado ali naquela situação, naquele bairro, naquele lugar, né? Quando vocês trazem essas histórias, a gente consegue perceber essa atemporalidade,
Porque, além de falar da questão interseccional, a gente fala justamente da questão mesmo da violência, da naturalização do que ocorre. Da empatia. Isso. Do lúdico, do contorno da situação, trabalhar com o coração, né, o cuidado. Né? Isso faz total diferença. Agora, por que vocês escolheram esse filme? Olha, a gente escolheu assim, a gente pegou e falou, Semente Podres, vamos ver. O nome foi atrativo, Chamou então, eu atenção. falei. E ele Legal. tem todos os contextos, né? Eles falam de... O filme, ele relata tudo. Do abuso sexual, do poder, do rapaz que é abusado, né? Por ele ser obrigado a praticar o tráfico, né? Ele é negro. É um jovem negro que cuida dos 3 irmãos, tem uma mãe doente. Olha a situação condicionando, Sim. né? E tipo assim, e vive conflitos de bairros com outro adolescente que participa do mesmo lugar que eles estão. E eu falo assim, o enfermeiro em si, ele consegue ter, eu vejo uma aproximação com as pessoas, né, do bairro, eu consigo perceber esse contato, né? Porque eu acho que é interessante a gente fazer uma relação. Quem é da área da saúde não tem que gostar, eu sempre falo isso, não tem que gostar só de biologia, de química, porque isso tem que estar dentro de você. Você tem que gostar de gente. Quando a gente gosta de gente, a gente começa a entender esses assuntos. Aquela pessoa já não é mais só um corpo físico. Ela traz suas histórias, suas memórias, sua identidade. Ela traz suas histórias. E é isso que o filme também retratou, né? Sim. Ou seja, se a gente pega se a gente fosse assistir a esse filme, uma professora minha de literatura falava assim, se você assistir um filme e não colocar som, você vai fazer qualquer tipo de julgamento. Porque você vai julgar aquilo que você está vendo. Mas quando você coloca o som, você dá oportunidade e, na verdade, você consegue ouvir. E sentir na pele. Então, você tem uma identificação diferente. E é a mesma coisa para tudo que a gente faz, porque às vezes na sociedade a gente olha uma coisa. Lurdinha, maravilhosa, professora de literatura. E ela falava isso na faculdade, porque quando você olha um recorte longe de você, você está vendo um filme sem volume. Então, você não pode. Então, quando você, né, consegue olhar para esse filme, porque cada um traz uma narrativa, né? Aquilo que a gente fala em sala. Então, se você pegar aquele filme sem som, você vai analisar de uma coisa. Mas se a gente pegar e contar, ele ganha uma outra perspectiva, né, Contexto Renata? maior. Exatamente. Eu achei fantástico, assim, belíssima a metáfora com a ideia de dar voz, né? De permitir a fala, né? Então, quando a gente está pensando nessas interseccionalidades, cada situação de opressão é uma situação de silenciamento. Sim. Né? A pessoa que não tem voz, que não consegue. Então, eu penso que dentro do filme vocês conseguem lembrar as cenas, situações de silenciamento. Sim. De quem não pôde falar. Tinha um menino no meio deles que não falava. Então. Aí o Gael perguntou para ele, por que você não fala? Porque quando eu falo as pessoas brigam comigo, eu fico com medo de falar. Com medo de falar. Então, assim, quer dizer, de novo, uma personagem trazendo uma metáfora. A metáfora do medo, da fala, de se posicionar, de se colocar. E a pessoa que está, né, dentro de um cruzamento de opressões, de uma, mas quase nunca é uma só, mas mesmo que fosse apenas uma, né, já é silenciada. Então, quando você tem nessa posição de interseccionalidades, o que você mais tem é o silenciamento. É a impossibilidade da pessoa ser ouvida, colocar suas pautas, colocar suas condições. É quando os outros falam que as suas reivindicações não fazem sentido, como foi o caso lá na General Motors, né? Quer dizer, tinha todo sentido, mas a forma como o caso foi olhado e foi estudado pela justiça, não tem nenhum problema. E você falou uma coisa que eu acho interessante, que eu vivencio às vezes, porque quando estou finalizando minha aula, eu normalmente falo assim, gente, eu quero ouvir vocês. Quero saber o que vocês acharam. Aí todo mundo fica assim,
Como assim, nossa, ela tá querendo dar, tá querendo saber o que eu penso, né? Aquela coisa toda. Porque quando alguém vira pra você e fala assim, o que você achou disso? A pessoa já tá tão silenciada ao longo do tempo que ela fala, não sei. Eu até entendo que o não sei não é desmerecer a sua pergunta, mas é porque ela não sabe nem se posicionar, né, Renata? Tem muito isso em sala de aula. O medo, né? O medo de se posicionar. De alguém vai brigar comigo. Alguém vai brigar. Vai rejeitar a minha fala. A professora Joana, ela colocou lá no Classroom, lá chore suas pitangas. Aquilo ali pra mim foi massa. Muito bom. Então, chora suas pitangas. Eu gostei de entender esse chore suas pitangas. Aí eu fui pensar, falei, tá explicado. E é um momento que a gente tem, porque às vezes na sala de aula a pessoa não vai falar. Então, assim, eu posso até demorar para poder responder, né? O Júlio sabe, mas eu respondo, gente. Mas é um momento que você tem para falar, não, peraí, eu preciso de um confessionário para eu falar minhas coisas, sabe? Meu momento. E aí é esse contato que a gente tem que ter. E trazer isso para a sala de aula é fazer um recorte além de um conteúdo. Quebrar uma barreira. Quebrar uma barreira, exatamente. Porque a sala de aula, ela é um conteúdo, é o nosso referencial, mas tem que ser além disso. Eu vou dar uma de professora aqui agora, Ai, com o Júlio e com a Adriana. Vamos fazer a pergunta da prova, hein? Pode fazer. A gente se sente muito segura com vocês duas. Que legal. Porque quando a gente entra, né, no primeiro período, a gente fica mais insegura, né? Sim. Mais quietinha. Igual eu E falo, a gente tem a liberdade de chegar e perguntar. Igual Que nós estamos no legal, grupo, aí Adriana. perguntou a Joana, né? Seu Joana, é assim? Aí ela, assim, aí eu acho que você poderia trocar no nome desse mesmo trabalho. Resumo, os artigos. Pode trocar. E a gente fica assim, nossa, então ela é tão simpática. Que legal. Então, assim, é muito bom. E ela também dá muita oportunidade para nós comentar, falar alguma coisinha. Gosto, assim, adoro então, que o aluno sim, eu participe. também. Fazer o diálogo é muito importante. Eu gosto de saber o que o outro pensa. Então Isso é vamos importante. lá, vamos para a questão da prova, né? Pensando, né, tudo isso que a gente conversou aqui, eu fiquei pensando, né, sobre silenciamento, né, o ouvir, o acolhimento, as interseccionalidades, as diversas opressões, às vezes, sobre um único sujeito. Vamos levar isso tudo para a futura profissão de vocês? Sim. Vamos levar isso tudo para a saúde? O que vocês enxergam disso tudo que a gente está conversando na atuação do enfermeiro, né, que lida... Eu só fazer um comentário bem rapidinho, né? Passei por uma situação de doença em família e vou falar assim de todo o coração, o enfermeiro é quem lida com a família, quem cuida da gente. É o mais com próximo. quem a gente tem maior proximidade durante todo o processo, né? Então eu me lembro com muito afeto dos enfermeiros que cuidaram da minha irmã, que foi um momento muito difícil na minha família, era o apoio que a gente tinha lá no hospital, era com eles. Com certeza, nossa. Então, pensando tudo isso aí, mas pensando nas interseccionalidades, nessas pautas, como é que vocês veem aí a profissão de vocês? Olha, eu aprendi a gostar dessa profissão quando eu fiquei internado com Covid. Eu vi o carinho que eles tiveram comigo, entendeu? Eu mesmo ali podendo infectar as pessoas internadas, eles não tinham medo de ir lá e me ajudar. Que bacana. Então eu vi que onde há amor ao que se faz, cresce demais a vida da pessoa. Entendeu? Se constrói um caráter em cima daquilo. E eu levo sempre comigo que tudo que você faz com carinho e amor, sempre dá certo. Não tem como desviar para canto nenhum. E sempre ser humilde. Empatia, resiliência tem que ter. Entender o sofrimento do outro, independentemente de cor, raça, gênero, a gente tem que fazer o que a gente gosta com amor. É verdade, fazer o que a gente gosta, ter a dedicação para viver toda essa teoria na faculdade, né? E trazer isso numa visão diferente, né? Eu não poderia deixar de não relatar, né? Eu fui a CS, trabalhei no posto de saúde, e a enfermeira lá era a Tamires Moreira. Então, assim, ela é excelente. Ela engloba tudo isso que nós falamos. A empatia, o cuidado, não só com o paciente, mas com os agentes do contexto ali do posto. Ela cuidava de tudo, ela deixava de fazer uma coisa para ela, para resolver tudo aquilo ali. E os pacientes, assim, ficavam muito à vontade com ela fazia o que podia, né? Ajudava em cesta básica, em roupas, tudo. Ela se doava como enfermeira.
E ela me incentivou muito, faz o técnico. Aí eu fiz o técnico. Agora. Achei que não estava bom, falei, não vou para enfermagem. Ótimo. Aí eu mandei mensagem para ela, que eu fui mandada embora, né? Aí não estou atuando. Aí ela, não, então ela assim, é um exemplo disso tudo, né? Do cuidado. E para ela não tinha preconceito com nada, gêneros, raça. Era todos que precisavam, ela estava ali, a todos os momentos. É isso. Então ela englobou muito em tudo que a gente viu nesse filme. Passou o filme, eu passava só na lembrança dela. Ai, que ali. bom, virou um recorte, né? Uma memória. E olha que interessante, os professores, os nossos professores da enfermagem, eu falo assim, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles, sabe? Eu acho profissionais, assim, que estudam, né? Que estão sempre, né, atualizando, estão envolvidos com a comunidade. Eu penso Isso. assim, né? E estão estudando. Porque a gente, para ser profissional, a gente precisa estar estudando sempre, né? Não A gente para, não para. Gente, tem essa E notícia aí eu pra vocês. brinco. Nunca Eu tenho que falar uma coisa aleatória. Eu falo porque eu vejo ali a Eloíne, vocês têm aula com a Eloíne, né? Sim. Eloíne, a Aline, o Mauro. Eu falo, oh, meu Deus do céu, se eu cair num plantão, eu falo, você acredita? Ai, meu Deus, que a Eloíne esteja, que a Eloíne me defenda, me coloque, que o Mauro esteja lá, que a Aline esteja. Por quê? Porque essas pessoas a gente tem como referência, não que as outras que eu citei não sejam. Mas são pessoas que eu falo assim, por exemplo, eu acho que o enfermeiro é aquele que está ali na guerra, né? Uhum. Em meio à Linha de guerra, frente. mas ele está pleno. O mundo pode estar arrasando, mas ele tem que segurar a onda, né? É isso. cruel até dizer isso, né? Mas eu falo assim, da Eloíne, até brinco, falo, gente, a Eloíne, se ela estivesse numa guerra, minha filha, ela contornava aquilo ali, porque a gente vê a pessoa, então a gente acaba, né, trazendo essa idealização, né? É isso. Joana, prosa boa acaba, né? Nossa, Infelizmente. Verdade. Mas eu queria deixar duas palavras. Aqui, Ah, por sabe? favor. Acolhimento e escutativo. Todo mundo quer ser ouvido. Todo né? mundo. Acho que passa bem por aí. Agora, a última, para acabar. Vamos Para lá. acabar. O que vocês acharam de trazer um contexto da área de vocês, né? Que vocês estão aí cursando, que é a área da enfermagem, só que num formato cultural. Essa atividade que vocês fizeram, né? O que vocês acharam? Agora eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês falem o que vocês acharam. Da apresentação, Né, de fazer esse estudo, utilizando um filme, Um leituras, discutindo todas essas pautas. O que vocês acharam? Olha, Pra mim foi. Pode falar. Pra mim, assim, foi maravilhoso interagir, né, com os meus colegas. A gente tirava dúvidas um com outros, até mesmo com a Joana, que estava mais próxima ali, né, a Renata, a gente... A minha quinzenal, né? então, Quase não encontro Mas, vocês. assim, a gente perguntava, tá assim, tá bom. Eu acho que assim, foi muito cultural, muita aprendizagem. A gente aprendeu, né, as diferenças, que todo mundo é diferente. Cabe a nós a ter o cuidado de agir com cada um como se fosse nós, a empatia, o cuidado, né? Então, esse filme foi muito relevante, né? Eu achei que assim, ficou lúdico, muito bom, pegou todas as áreas. É verdade. E ainda temos a Vou assistir, apresentação. tá? Nossa, tem super indico, Fiquei ele é curiosa. muito bom, Fiquei muito curiosa. bom Vou mesmo. assistir. E você, Júlio? Olha, eu trouxe para mim um fator de quando você sente o que as pessoas passam, independentemente que é um filme que mexe com um lado que às vezes a gente fica muito acomodado, vê as dificuldades das pessoas, as indiferenças racial, mostra pra gente um pouco que, será que a gente é uma semente podre? Quando a gente ignora uma situação, Legal. a gente vê a pessoa precisando de uma ajuda, Seja ela qual for. será que a gente faz parte dessas sementes podres? Nossa, essa interrogação fica para todos aqui, Fica. não é? Acho que fecha, E né? assim, eu queria estar falando mais e mais sobre esse assunto, porque é algo que, nossa, a gente ficaria muito tempo, parte 1, parte 2. Mas encerramos por aqui. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Professora Obrigada, Renata, querida. maravilhosa. A você que nos assistiu até agora, um abraço a todos os professores aí da enfermagem. E até a próxima. Beijo, gente.